Bem-vindo ao podcast Contabilês, né? Você aí do outro lado da telinha, lembra de curtir, compartilhar e mais ainda, clica aí no sininho para quando chegar um novo vídeo você vai ser notificado em primeira mão. Beleza? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Thiago Gobi e o Renan Gobi. Vamos falar um pouquinho hoje sobre holding, sobre empresa patrimonial, planejamento sucessório, tem uma mistura aí de informações que hoje está na moda, né? Hoje virou moda constituir empresa patrimonial e que é bom, né? Que é bom, fazendo o planejamento correto. Então, doutor Thiago, seja bem-vindo. Renan, seja bem-vindo. Obrigado, Denis. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês e tratando de temas que não são tão preciosos, né? Está na nossa veia, o direito empresarial, é a área que a gente atua. Então, falar de algo que a gente gosta e com pessoas que a gente gosta é um prazer. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Olá, pessoal. Agradecer ao Denis mais uma vez pelo convite. O convite da Exata para a gente é ordem, né? Como deixar de vir aqui num ambiente tão agradável, com pessoas bacanas, para falar de temas, como o Thiago falou, que são caros para a gente, realmente caros, fazem parte da nossa rotina e a gente tem muito apreço. Então, vamos tentar trazer um pouco de conteúdo e facilitar, que essa é a ideia do podcast, trazer uma linguagem mais acessível para quem está nos ouvindo. Isso aí. Então, já é nosso segundo podcast, né? Do terceiro a gente vai pedir música no Fantástico. Bora. Vai ficar bacana. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre holding ou também, na realidade, empresa patrimonial, né? Na realidade, existe aí esses dois entendimentos aí, de empresa patrimonial, holding e tal, e ela meio que misturam aí um pouquinho. Então, o porquê abrir uma empresa patrimonial ou uma holding? Qual o sentido disso dentro da vida de um empresário ou não empresário, talvez uma pessoa que tem vários patrimônios, mas não é empresário, né? Então, por que fazer isso? Denis, vamos primeiro, como a gente está gravando isso, está nas redes sociais, isso vai ganhar, né, as redes. Sim. É importante a gente pedir aqui escusa para evitar expressões muito técnicas. Então, vamos pedir desculpa aqui e deixar de lado expressões muito técnicas. Para não entrar, por exemplo, nessa esfera aí do que é uma holding, porque holding familiar todo mundo já está entendendo o que é. Então, sim, vamos usar esse tema, porque todo mundo já sabe o que é. Embora holding, tecnicamente, não é isso, né? Sim. Mas vamos usar essa expressão. Uhum. Você bem falou que esse tema, ele já foi vulgarizado. Ele está em todo lugar. Sim. Então você encontra o sujeito no estacionamento, no aniversário do seu filho, você está no shopping, na pizzaria, e o indivíduo, você é advogado, eu tenho aqui uma casa, eu tenho uma moto, tenho um carro, quero fazer uma holding familiar. Então, sim, primeira coisa que as pessoas têm que saber, a holding familiar não é para todo mundo. Não é. A gente atende muita gente, nós somos advogados, a gente depende disso, a gente vive disso, mas a gente atende muita gente que a gente tem que falar para ele, olha só, não é para você. Não é para você. Por quê? O planejamento sucessório, ele é para todo mundo. Sim. E holding familiar não é o planejamento sucessório. Holding familiar é uma das técnicas para um planejamento sucessório. Então, alguém pode... o planejamento nada mais é do que uma organização, né, do que uma gestão, o sujeito definir diretrizes de onde ele quer chegar. Então, ele pode muito bem organizar a sua casa, a sua família, o seu patrimônio, através de um testamento, né, através de uma doação em vida, desde que atendidas as limitações aí da legislação familiar, né, do Código Civil. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Não é para todo mundo. Tá, Thiago, é para quem então? A gente tem que definir uma linha de corte para estabelecer se no planejamento sucessório dessa pessoa, uma das técnicas, sabe, ou a técnica que vai ser usada vai ser da holding familiar. Né? Então, o que define isso? É a quantidade de patrimônio, ponto. A quantidade de patrimônio define se vai ser holding familiar. Porque se o indivíduo ele tem ali a casa dele, ele tem uma chácara, tem um carro, tem a moto, esse indivíduo pode fazer o planejamento sucessório dele de outro jeito, mas não através de uma holding familiar. Sim, né? Sim. Então... Perfeito.
Esse ponto que o Thiago falou para mim, assim, ele é o mais caro quando a gente fala de hold. É claro, vamos agora, vamos sair da capa do Paladino da Justiça. A gente gosta de empresa, né? Sem Se dúvida. tiver oportunidade, a gente vai por esse lado. Mas o planejamento sucessório, como o Thiago falou, ele possui vários instrumentos, do qual a hold é um desses instrumentos. Sim. Então a gente precisa sentar com o indivíduo, entender primeiro, qual é a sua questão familiar? Qual é o seu contexto familiar? Às vezes você colocar 2 filhos com a mulher, que as pessoas se odeiam, e desculpa a expressão, porque isso acontece. Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? As pessoas se odeiam e vão ser sócios de uma mesma empresa. Isso é um problema. A gente não pode esquecer disso. Outra coisa é a questão patrimonial. O cara tem uma casa, uma moto, não, eu vou jogar isso para dentro de uma empresa, vai virar cota, mas eu vou ter um gasto com contabilidade, uma série de despesas. A troco de quê, meu amigo? Então existem outras ferramentas que talvez sejam mais adequadas. O testamento, uma doação, uma cláusula de usufruto, né? Um seguro de vida, um VGBL, enfim, previdência, uma série de coisas que talvez sejam mais adequadas para aquele caso. Por isso a expressão é planejamento. Exato. Sim. E por que não é para todo mundo? E aí é isso que nós temos que identificar. A holding familiar, ela envolve o atendimento a algumas demandas daquele que está fazendo. Sim. E não é só patrimonial. Então, como o Renan bem comentou, existem alguns milindres, né, que a pessoa, da vida da pessoa, que precisam ser investigados. Então, é patrimônio? Mas também o que esse indivíduo almeja, deseja para a vida dele, para o futuro, presente e futuro, de como é o relacionamento familiar, depende de como está a vida financeira, o lastro financeiro dele, da atividade empresarial que ele exerce, porque às vezes esse indivíduo ele precisa da holding familiar também por conta da questão da blindagem patrimonial. Que o povo não gosta muito da gente falar isso não, mas é verdade. Mas é verdade. Mas é fato, né? Então, a gente fala muito, né, um dos professores que a gente, ainda até hoje, a gente acompanha muito, ele fala o seguinte, olha, uma pergunta que tem que ser respondida em todas as fases do planejamento qual é o inimigo que você pretende brigar primeiro. Sim. Aí o indivíduo pode estar vendo, mas inimigo é inimigo. Sim. No sentido de, você não tem como encarar todos os desafios que o sujeito está percorrendo para constituir uma holding. Não tem como. Eu tenho um filho, confio nele, mas eu não confio na esposa. Eu tenho a minha esposa, estou bem casado, mas pode ser que daqui a pouco e tal. Então, peraí, quem é? Eu estou aqui, eu estou devendo o fisco, eu quero também os funcionários. Não, peraí, vem cá. Do que nós estamos falando? Uma coisa de cada vez. Qual é o inimigo que nós vamos brigar, né? Primeiro. Então, e aí, na questão patrimonial, Denis, existe uma linha de corte que dentro desse meio se estudou para chegar que o patrimônio ele tem que valer a pena pejotizar. Pedindo licença também para essa expressão, no sentido de pejotizar um patrimônio. Porque não é só o contador, né, que tem que pagar, que é um mal necessário, né? Nada de mal nisso. Não, de jeito nenhum. Não é só o contador que é um investimento, o custo. Para fazer a holding, existem alguns custos inerentes a ela. Sim. Para a gente chegar até o final. Sim. Né? É claro que para fazer a holding, a gente também estuda o menor investimento possível. Né? Porque se for para transferir um bem para a empresa, o sujeito faz lá uma escritura e sapeca e faz. Acabou. Não é isso. Então chegou-se assim, a um número de pelo menos 4 milhões, de 4 a 5 milhões de reais, esse volume patrimonial, para justificar esse passo de constituir uma holding familiar. Sim. Vocês falando aí sobre os grandes consumidores aí de patrimônio, né? Eu falo que são os dois. Ou é o fisco, ou é a família. Né? Né? A gente já vê aí um exemplo prático de clientes em comum que se deixasse na mão do familiar lá, dos herdeiros, já não tinha nada, né? Se deixar administrando o deserto, em um ano não tinha nem areia no deserto mais, né? Exato. E assim, a gente atua em planejamentos das mais diferentes esferas de idade. Então tem gente que está no início da vida empresarial e quer começar certo.
ainda que não tenha um patrimônio que justifique. Sim. Mas ele diz, olha, eu quero já ter já a minha holding junto com a minha esposa, e eu quero crescer da forma certa. Ok. Sim. Mas a gente também tem situações diametralmente opostas. A gente tem, por exemplo, um dos nossos planejamentos mais exitosos de um senhor, um patriarca de 96 anos de idade, com 13 filhos. Aí. É um caso paradigma para a gente. Né? Uhum. 13 filhos, ele 96 anos de idade, filhos com netos, bisnetos, tataranetos, Ixi. filhos casados, recasados, recasados. E aí que tá, qual é o inimigo que você pretende brigar primeiro, né? E aí, a nossa missão, numa situação dessa, é trazer a maior segurança possível para aquele que planeja. Porque, Denis, o planejamento familiar ele tem sido muito mal tratado por muitos profissionais. Ele não igual você falou alguns minutos antes aqui de uma experiência sua que não é exata, né? Ele não é pegar patrimônio e enfiar dentro de uma empresa. Sim. Isso não é planejamento familiar. Não Sim. é. E se fizer dessa forma, vai dar errado. Sim. Vai dar rebote. Sim. Então, o planejamento é você entender o sentimento, o desejo, aquilo que o indivíduo quer. A vontade da pessoa. Exato. Exato. Porque quando a gente conversa, a gente tem muitas entrevistas para trazer um diagnóstico de qual o caminho, tem gente que chora com a gente. Sim. Tem pessoas que choram por razões diversas. Porque no fundo, ele quer preterir um filho em benefício do outro. Isso é um dos motivos do planejamento dar errado no futuro, né? De dar problema, planejamentos serem declarados nulos, por exemplo. Seria legítimo. Exatamente. Porque, Isso aí. né? E um dos motivos também que se abre, né, que se constitui uma holding, é a isenção de TBI, né? Todo mundo hoje quer abrir já para poder. Estou sabendo que tem como sair do ITBI e tal. Isso é possível? A gente sair desse TBI mesmo, de fato? Todo mundo quer imunidade do TBI, né? Afinal de contas, o empresário ele quer pagar Claro. pouco ou nada, né? Exato, pouco ou nada. Mas assim, Denis, a gente precisa destacar que, assim, quais são as vantagens do planejamento familiar, da holding familiar, né? E aí, esse ponto estaria dentro disso. Em primeiro lugar, pela sucessão patrimonial, né? O indivíduo ele pode organizar em vida aquilo que vai acontecer no pós-mortem, quando ele não tiver mais ali. Então, às vezes um contexto familiar complicado, ele consegue já deixar a coisa encaminhada, por exemplo, dentro do planejamento, dependendo do vulto patrimonial e familiar, se fazer regras bem definidas de governança corporativa. Perfeito. Governança. Né? Então, a sucessão familiar, isso é o primeiro ponto, primeiro aspecto. Sim. A gente vai falar aqui, eu vou deixar o Renan falar sobre isso, que ele vai me criticar, e depois eu volto aos outros pontos sobre a questão da blindagem patrimonial. Vai criticar com razão, né? Porque, enfim, você fala, depois eu volto. Então já pode falar sobre. Vamos lá, blindagem. Sem dúvida que. Vamos lá. Vamos tentar não ser tão técnico para que as pessoas entendam. Quando eu e você, quando nós, pessoa física, CPF, a gente tem uma dívida e te responde com o nosso patrimônio. Correto. Perfeito? Quando a gente é sócio de uma empresa e essa empresa adquire uma dívida, quem responde é o CNPJ. Correto. É a empresa constituída, ela é uma pessoa que se difere dos seus sócios, correto? Então, quando você tem uma empresa, que essa empresa ela possui um patrimônio, sejam bens que foram alocados ali, integralizados, que a gente fala, né? Usa essa expressão, e surgem dívidas suas, isso não vai se confundir com o patrimônio da empresa, são patrimônios diferentes. Então isso traz uma blindagem. Então se você tem um problema às vezes trabalhista, tem um problema fiscal e tudo mais, esse patrimônio que está ali colocado em tese, porque a gente sabe, em tese, ele não vai ser tocado. E eu falo em tese por quê? Porque a gente sabe que existem alguns instrumentos como, desculpa aí a tecnia, mas a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Lógico. É você desconstruir o patrimônio da PJ para atingir esse patrimônio. Com o reconhecimento de grupo econômico, de teoria da aparência, enfim. Perfeito. Daí chega nesse ponto. Inúmeras situações que isso pode acontecer. Mas cria
ao menos, num primeiro momento, essa blindagem por conta dessa separação patrimonial. Ok. Eu separo o que é meu patrimônio de pessoa física e o que é o patrimônio de pessoa jurídica. Isso é uma vantagem, sem dúvida alguma, a gente não pode desconsiderar. Agora, quando a gente cria, né, uma holding familiar pensando apenas nisso, isso pode ser um problema. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Não justifica. Não justifica. Sim, sim. Falando em empresa, né, no caso holding e empresa produtiva, por que eu separo, por exemplo, o patrimônio daquilo que é empresa produtiva da empresa holding, que seja planejamento, né? Por que eu não coloco os meus bens dentro dessa empresa, Então, que é a produtiva, né? Um outro aspecto, a gente falou de dois, né, que é a blindagem. Dentro dessa questão de blindagem, entra esse aspecto que você está dizendo. Por quê? O planejamento familiar, a holding familiar, ela vai se instrumentalizar por uma empresa. Também existe uma tecnia aqui, né, Ana? Que a empresa... atividade. A empresa é atividade, a gente sabe, né? 966. Mas nós estamos aqui... Sim, claro. De modo geral, quando a gente faz esse planejamento, transferindo o patrimônio para dentro dessa empresa, o que vai acontecer? Nós estamos pegando um patrimônio que é a riqueza, o bem do matriarca, do patriarca que ele constituiu, né, com muito suor, com muita luta, e nós vamos colocar esses bens num lugar para que eles fiquem lindos, livres e desimpedidos. Para quê? Para que eles sirvam, para que essa família, esse grupo familiar, usufrua desses bens. Seja os vendendo no futuro, seja fruindo frutos dele, como aluguel, e por aí vai. A questão toda é que qualquer atividade empresarial, uma empresa que opera, né, uma empresa que constrói, uma empresa que tem um restaurante, enfim. Serviço, indústria, comércio. De modo geral, é inerente à atividade empresarial o risco. O risco, sim. Né? É inerente à atividade empresarial. Então, o empresário, ele acordou, respirou, já está correndo risco. Sim. E aí, que risco, Thiago? Um risco do fisco, autuar algum tributo que ficou para trás, que nem se sabia que tinha que pagar, um risco de uma demanda, de um passivo trabalhista por uma razão qualquer, né? Então, o adequado é uma empresa que opera, que tem uma atividade operacional, que essas todas que falamos, ela não ter patrimônio. A não ser que seja uma atividade voltada para a construção civil, imobiliária e tal, ou bens próprios para uso da atividade empresarial. Né? Então, na holding, nesse aspecto da segurança, é você colocar esse patrimônio ali e essa empresa não ter atividade operacional, para que ela não tenha riscos também. Então eu não vou poder comprar, vender? Não, porque aí a compra, a venda, a locação, não são riscos assim, né, consideráveis. Agora, com essa holding, Thiago, acontece muito. Eu vou começar a construir com ela. Não faz isso. E aí existem outros instrumentos que podem ser utilizados. Né? Ele pode constituir uma SPE ou uma sociedade em conta de participação. Enfim, existem outros instrumentos que a gente pode auxiliar os clientes a fazer isso que tem uma holding familiar. Então, agora, o terceiro ponto são os custos para a realização da holding. Né? Não vou dizer que é barato, mas vale muito a pena considerando o vulto patrimonial e o que seria necessário para essas transmissões todas. Sem dúvida. Então, um deles, você falou da questão do ITBI. É uma questão controversa, né? O enunciado 396 do STF é muito mal interpretado, ou bem interpretado pelas fazendas públicas e municipais, né? Que interpretam no entendimento que favorece a fazenda. Sim. Porque, a grosso modo, sim, haveria uma imunidade tributária sobre imóveis que são objetos de integralização de cotas sociais. Isso está na Constituição. E qual é o objetivo? É o fomento do negócio, é o fomento da economia. A inteligência do legislador enuncia isso. Sim. Então, assim, existe... Por que, Thiago, em tese, existiria uma imunidade tributária desses bens? Porque a Fazenda não interpreta dessa forma, né? Não interpreta dessa forma. Ela outorga aí uma imunidade parcial, só em cima daquilo que foi declarado, do imposto de renda, enfim, é uma questão um pouco mais profunda. Né? Mas tem esse benefício sim, Denis. Sim, né? A gente, vamos falar da nossa experiência, né? A gente
executa já há uns 10 anos essa atividade de planejamento familiar e a gente consegue. Às vezes não no administrativo, às vezes a gente tem que judicializar, né? Mas a gente tem conseguido. Sim. E o outro ponto, você não tem escritura pública, que é um gasto também alto. Né? Perfeito. O instrumento do registro é o próprio contrato social. Isso é bacana. Né? Então é um dos aspectos do custo aí. Sim. Uma coisa bacana também, eu ouvi em uma palestra aí, não sei se na verdade se isso é verdade, quando a Marília Mendonça faleceu, né, que ela tem um patrimônio, né, muito grande. E ela não Será? tinha. Não. Ela não é contadora. Então, ela. Nem advogado. Nem advogada. Então, quando a família foi tentar acessar esse patrimônio, ela teve dificuldade pelo valor do inventário. Ah, sim. Porque ela Bom, teve que bom de desembolsar um bom dinheiro Uhum. para poder pagar o inventário, que não é barato. Né? Perfeito. Então, na holding a gente consegue diminuir isso aí praticamente a zero. É uma boa economia, isso a gente não vai poder negar. Se a gente for na questão dos custos, né? Uhum. São várias frentes aí que são positivas para realizar a holding familiar. Então, isso que você falou é o custo do inventário. Vamos falar da nossa realidade, Espírito Santo hoje. Sim. Né? Quando do falecimento, o que o indivíduo vai ter que fazer? Vai ter que abrir o inventário. Se isso houver conflito, ou tiver interesse de menor, ou tiver interesse de algum incapaz, ele vai ter que ser judicial. Aí, fazendo só uma correção, porque há a possibilidade do inventário administrativo tendo, ainda que tenha menor, uma mudança recente, né? Mas então, ele vai ter que abrir o inventário. E aí ele vai ter as custas judiciais que ele vai ter que pagar, com base no valor desse patrimônio. Vai ter que contratar advogado, graças a Deus. Né? Isso é muito bom. Só que contratando um advogado para fazer o inventário aí, o valor vai ser outro dos honorários. Sim. Uhum. É outro. E aí a gente chega na questão do imposto de transmissão causa-morte e doação, que é o ITCMD. Sim. No Espírito Santo, esse valor é de 4%. A questão, Denis, é o seguinte: a reforma tributária ela já é uma realidade. Perfeito. Ela é uma realidade. Não é que vai acontecer. Já é uma realidade. E aí, os estados estão correndo para se organizar em regulamentar a reforma tributária. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Paraná? O estado do Paraná, em regime de urgência, apresentou um projeto de lei regulamentando a progressividade do ITCMD. E a progressividade chega até quando? 8%. A 8%. A 8%. Então, olha o que nós estamos falando. E hoje é uma alíquota fixa lá também. É uma alíquota flat, assim como é o Espírito Santo. Isso aí. Né? Assim, muitos estados são. Por exemplo, Rio de Janeiro já não é progressivo. São Paulo já não é progressivo. Mas Espírito Santo, Paraná e outros tantos estados são flat. Né? Então, o indivíduo que está pensando demais em fazer esse planejamento, ele pode ter que arcar com um custo em dobro daquilo que é a realidade hoje já, que já é pesado, tá? Sim. 4% já é pesado. Muita coisa. Né? Atirar pelo ITBI, que é 2%, que é o risco da holding, ou não pagar nada, então vale muito a pena sob o ponto de vista também de investimento. E aqui a matemática ela é clara, né? Vamos lá. Sim. A gente quer entender com números. Se você tiver um patrimônio e vier faltar, a sua família vai gastar 4% hoje. 4% hoje de todo esse patrimônio para poder transferi-lo para as pessoas envolvidas, os seus herdeiros. Muito bem. Se você for para uma holding, talvez você tenha que pagar 2%. Já temos uma economia. Sim. Fácil. E o que acontece muitas vezes é que, por conta desses inventários, a família tem que torrar parte desse patrimônio para poder pagar esses custos de inventário. Fazer frente às despesas. Isso é muito triste, porque o empresário, não necessariamente o empresário, não só empresários, né, mas a pessoa trabalhou as duras penas para constituir todos aqueles imóveis, aquele patrimônio, para deixar uma situação mais confortável para os seus herdeiros quando ele vier a faltar. E aí, quando ele vem a faltar, a família tem que abrir mão de uma parte significativa disso para poder pagar esses custos de inventário. Sim. Então, assim, isso gera uma reflexão da necessidade de realmente pensar em fazer o planejamento sucessório. Sem dúvida. E um outro elemento, né, importante que justifica, né, o planejamento, além da questão do custo,
é o fato de você, fazendo esse planejamento sucessório, você ter na sua mão um negócio em potencial. Ótimo. Você vai monetizar. Você tem uma ferramenta para monetizar. Sim. E pagando tributos Muito mais menor. vantajosos do que Na pessoa a física, tributação da pessoa física. Isso é muito bom. Né? Sim. Ganho de capital de 15% a 22,5%, dependendo de situações até 27,5%. Sim, né? sim. Então, essa questão do negócio em si é algo assim espetacular, Sim. porque você entrega uma ferramenta pronta, o indivíduo vai ter, ou né, os filhos, os herdeiros, e eles vão poder ainda fazer negócio através da holding. E o Renan comentou sobre as alíquotas em si, né? De 2, 4 e tal. E esses 2% você não precisa pagar de vez. Uhum. Né? Você pode ir, por exemplo, integralizando bem de acordo com as necessidades. Pode ser fazendo, poucos, né, ó, agora eu posso botar esse e vamos correr o risco ver se eu pago ou não esses 2%. Eu já tenho esse dinheiro reservado. E você vai fazendo de acordo com Provisiona, né? Se prepara. Sim, se prepara, né? Agora já no inventário não tem jeito, meu amigo. Não. Paga e tchau, né? E sem contar, Denis, o inventário são os conflitos, né? Sim, os conflitos. E ali... O inventário, na verdade, ele demonstra que o autor da herança, ele não se preocupou com a sucessão dele. Sim. Ele não se preocupou. Sim. Porque o problema não é só o patrimônio. Porque o patrimônio, se são 4, vai dividir por 4, se são 2, divide por 2 e tal, tem as regrinhas, etc. A questão toda é o entendimento pessoal. Isso que complica, né? Tem, por exemplo, exemplos aí que a pessoa já era para ter colocado a mão no dinheiro há muito tempo, ou no patrimônio, e por causa de briga também entre eles lá, em não entrar em acordo nunca, e o negócio não rende, não gera dinheiro, Sim. vai virando um museu, né? E acabou. No final, você perde até de 10, 20 anos, então aí correndo. Então, imagina. Tudo resolvido. Exato. É muita loucura. Então vamos lá. Para a gente finalizar, né? A última pergunta aí. Então, um planejamento mal feito, né? Vamos falar sobre planejamento mal feito, né? Porque tem muita gente, já falamos aqui, que tem muita gente fazendo aí de qualquer jeito, planejamento de qualquer forma, joga para dentro de qualquer imóvel, de qualquer jeito, às vezes utiliza a riqueza, né, da empresa produtiva e fica devendo lá e joga para dentro. Então faz uma doideirada ali, uma festa na floresta. Nossa, fica maravilhoso. Então, quais de fato assim, são os riscos, né? A gente já comentou alguns aqui, de fazer de qualquer forma, né? Eu sou o Denis aqui do administrativo, inventei montar uma holding que meu patrão pediu para fazer, liguei para o meu advogado, ele montou uma minuta lá de qualquer jeito, porque também ela não explicou direito. Então, quais esses riscos aí? Bom, acho que um primeiro risco que a gente já observa é que, dependendo da forma como isso for constituído, aquilo que era para ser algo regular se torna algo ilegal. Uhum. E essa ilegalidade pode ser reconhecida como uma fraude. E aquilo que era para ser economia, segurança, vira um problemão. Até em aspectos até mais graves do ponto de vista até criminal. Né? Então a gente não pode se esquecer disso. O planejamento ele precisa ser muito bem feito, muito bem pensado, repito, para trazer segurança. Para que esse passar de bastão venha a ser um passar de bastão com economia, com blindagem, mas com governança, com tranquilidade para a família, para aqueles que vão ficar. E não para gerar problema para os herdeiros, para quem deixou, porque senão não faz sentido. Senão é você rasgar o seu dinheiro. E não é isso. Aqui vocês não estão ouvindo de dois aventureiros, né? Nem de uma contabilidade que seja aventureira. Não é isso. Por isso, o Thiago, no início do nosso bate-papo, ele falou: talvez a holding não seja para você. Sim, talvez a holding não seja para você. Então passa por aí. Isso que o Renan está falando se traduz numa máxima de que o planejamento familiar, a holding familiar, o planejamento sucessório, ele exige muita responsabilidade de quem executa. E não é uma pessoa, é uma equipe. Você vê, Denis, nós mesmos, nós temos uma equipe no escritório e ainda assim nós precisamos fazer uma integração com você em todo o tempo. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque o planejamento familiar e sucessório, ele não é apenas uma área. Você trata de direito societário, direito de família, tributário, contratual,
é uma gama de situações. Então, assim, o indivíduo acaba falando assim, opa, você tem 4 imóveis, ok, eu coloquei aqui. Não, mas a gente vira a vida da pessoa do avesso. É uma visão ampla. É como se você estivesse olhando de cima para baixo como um mapa na vida da pessoa. Né? Então, quais são as implicações fiscais e tributárias? Você fez declarações aqui. E aí o fisco, Receita Federal, vai ver, opa, tem uma inconsistência aqui de algo que você declarou, que você não tinha, ou você disse que era uma coisa e não é. Né? Mas tem muita gente aí, rapaz, fazendo integralização de bem com base em valor comercial ou valor venal do bem. E o cara declarou lá 50 mil reais. E o bem vale 2 milhões de reais. Aí o que acontece? Daqui a pouco vem um fisco, bate na porta. Ei, tem um ganho de capital em cima de 900, de 1 milhão e tantos mil reais aqui para você pagar. Tá, colega? Opa, mas então, assim... E a conta chega rápido. Chega rápido. Então, no juízo fazendário, a questão do ITBI, a questão familiar, por exemplo, muitos planejamentos em que o patriarca ou a matriarca, o autor dessa herança, que não é herança ainda, ele acaba preterindo intencionalmente, com dolo, o direito familiar e sucessório de um filho ou de uma esposa, seja lá o que for, omitindo a existência de patrimônio e tal. É a receita para dar errado. Sim. É a receita para dar errado. Então esse planejamento ele pode ser desfeito num aspecto desse, né, se não for atentado às regras de sucessão e herança. Então tem que ter muita responsabilidade, uma integração de todas essas áreas do direito aí. Toda vez que a gente está debruçado sobre o planejamento, a gente sofre junto, tá? Porque não é simples. Não é simples. Quantas vezes, né, nós fizemos agora uma minuta de uma pessoa da construção civil, né? Quantas vezes ela foi e voltou? O Renan acompanhou muito também com a gente, fez esse trio aí, volta, vai, não, bota esse patrimônio, tira esse, faz aquilo. Então, assim, imagina isso você fazendo de qualquer forma. Eu fico imaginando como que as pessoas dormem fazendo um negócio desse. E outra, Denis, um detalhe. Muitos clientes, doutor, isso aí com 60 dias está resolvido? Planejamento sucessório, o cronograma dele ele pode durar mais de ano. Sim. E eu não estou falando a revisão do planejamento, já é outra história, porque cada fase da vida, isso vai... Eu estou falando de um planejamento. Esse mesmo que vocês estão falando aí, é um planejamento que está se arrastando, se estendendo por vários milímetros que são necessários atender até atingir esse ambiente de seguro. E são várias fases que a gente até chegar ao seguinte, pronto, agora concluímos a primeira etapa, agora vamos seguir para uma outra etapa, né? E do meio do caminho acontecem outras coisas, você né? tem bens que estão irregulares, que não tem registro, você tem que ajeitar, você tem que regularizar. E é por isso que você que está assistindo em casa, tome muito cuidado com os vendedores. Com os vendedores, porque dias atrás estava vendo um cara falando, né? E ele no meio do curso falou assim, eu vou mostrar para vocês agora aqui como é que faz uma hold. Desse jeito. Ele abriu a tela do computador, foi lá, você vai abrir aqui, você vai botar isso aqui, esse KNAI aqui desse jeito, no contrato social, e tá tudo certo. É isso aí. 5 hold por 10. Pelo amor de Deus, cuidado, isso vai dar errado. A fraude vai estar estampada, a anulação desse negócio jurídico vai ser reconhecido. Então, assim, é aquilo que você está achando que está fazendo um grande negócio, não, agora eu tenho uma hold. Isso daí vai te dar uma dor de cabeça depois, que você vai ter se arrependido amargamente de ter feito dessa forma. Sim. É isso aí. Tem muitas coisas ainda por dentro, né, dessa hold, do planejamento sucessório, que realmente daria para a gente montar aqui uma faculdade, né? Um curso. Um curso aqui, um EAD. Porque ele tem muitas vertentes, muitas coisas que a gente pode entrar, né? Mas vamos deixar aqui já nossas redes sociais, novamente, né? Para poder o pessoal já ir seguindo e experimentando um pouquinho também daquilo que vocês deixam lá, né? Claro. Também para eles poderem experimentar isso. Eu sou um grande consumidor do que vocês postam, né? Então, também consumo o serviço de vocês, né? Então, fica aí o @de vocês para a gente poder seguir. O meu é @Thiago Gobi e do nosso escritório é @Murta e Cerqueira. Meu @Renan Gobi ADV. Gobi 2Bs. GOBBI. Isso aí. Você vê que parceria de sucesso é isso aí, né? Tem que fazer o negócio andar, tem que fazer o negócio caminhar. Então,
Ficamos aqui mais uma vez, mas antes de você sair, você que ficou até agora, vai lá, curte, compartilha e aperta o sininho para você receber as notificações de primeira mão, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima.